Informativo do STJ, fevereiro de 2023. Superior Tribunal de Justiça. Parte 1. Informativos 762, 763 e 764. O número 762, a Corte Especial, Direito Constitucional, Direito Processual Penal. Foro por prerrogativa de função, artigo 105, inciso 1, a linha A, da Constituição Federal. Superveniente aposentadoria compulsória, competência do STJ, cessação. O destaque é que a superveniente aposentadoria da autoridade detentora do foro por prerrogativa de função cessa a competência do Superior Tribunal de Justiça para o processamento e julgamento do feito. As informações do inteiro teor é que o Pleno do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no julgamento do recurso extraordinário 549.560, com repercussão geral reconhecida, fixando a seguinte tese: o foro especial por prerrogativa de função não se estende a magistrados aposentados. Mas, recentemente, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 6.513, a questão foi novamente objeto de apreciação, tendo a Corte reiterado o entendimento no sentido de que a aposentadoria do detentor de foro faz cessar a regra excepcional de competência por prerrogativa de função, transferindo-a para processamento e julgamento do ao primeiro grau de jurisdição. Assim, no caso diante da superveniente aposentadoria compulsória da autoridade detentora do foro por prerrogativa de função, cessa a competência do Superior Tribunal de Justiça para o processamento e julgamento do feito. Agora sobre primeira seção, direito previdenciário, pensão por morte, sentença trabalhista meramente homologatória, de acordo, artigo 55, parágrafo 3º, da Lei 8.213, de 1991, início de prova material contemporânea dos fatos alegados, necessidade. O destaque é que a sentença trabalhista homologatória de acordo somente será considerada início válido de prova material para os fins do artigo 55, parágrafo 3º da Lei 8.213 de 1991, quando foi fundada em elementos probatórios contemporâneos dos fatos alegados, aptos a evidenciar o exercício da atividade laboral, o trabalho desempenhado e o respectivo período que se pretende ter reconhecido em ação previdenciária. As informações do inteiro teor é que trata-se de pedido de uniformização de interpretação de lei, PUIL, fundamentado no artigo 14, parágrafo 4º da Lei 10.259 de 2001, apresentado pelo Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, em face de acórdão da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, no qual se discute a validade da sentença trabalhista, meramente homologatória de acordo, como início de prova material, na forma do artigo 55, parágrafo 3º da Lei 8.213 de 1991, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito da primeira e da segunda turmas, é firme no sentido de que a sentença trabalhista somente será admitida como início de prova material caso ela tenha sido fundada em outros elementos de prova que evidenciem o labor exercido na função e no período alegado pelo segurado, nos termos do artigo 55, parágrafo 3º da Lei 8.213 de 1991. A comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta lei, inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, só produzirá efeito quando baseada em indício de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior, ou no caso fortuito, STJ, agente do ARESP 1.078.726 PE, relator ministro Napoleão Nunes Maia Filho, primeira turma, DJE 1/10 de 2020.
O entendimento firmado no STJ está fundamentado na circunstância de que, não havendo instrução probatória com início de prova material, tampouco o exame de mérito da demanda trabalhista a demonstrar efetivamente o exercício da atividade laboral, apontando o trabalho desempenhado no período correspondente, não haverá início válido de prova material, apto à comprovação de tempo de serviço na forma do artigo 55, parágrafo 3º, da Lei 8.213 de 1991. A súmula 149 do STJ dispõe que a prova exclusivamente testemunhal não basta a comprovação da atividade rurícola para efeito da obtenção de benefício previdenciário. O artigo 55, parágrafo 3º da Lei 8.213 de 1991, que estabelece norma especial com regramento específico para a prova do tempo de serviço no RGPS, teve a sua constitucionalidade reconhecida pelo STF, a teor do disposto no parágrafo 3º do artigo 55 da Lei 8.213 de 1991, o tempo de serviço há de ser relevado mediante início de prova documental, não sendo admitida, exceto ante motivo de força maior, ou caso fortuito, a exclusivamente testemunhal. Decisão em tal sentido não vulnera os preceitos do artigo 5º, incisos e artigo 6º e artigo 7º do inciso 24 da Constituição Federal. O STF, o recurso especial é 226.772-4 de São Paulo, relator ministro Marco Aurélio, da segunda turma DJU 6/10/2000. O parágrafo 3º do artigo 55 da Lei 8.213 de 1991, que exige início de prova material para a comprovação do tempo de serviço, não admitindo para tal fim a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, na forma prevista no regulamento. Teve a sua redação alterada pela Lei 13.846 de 2019, que acrescentou a exigência de início de prova material contemporânea dos fatos. A jurisprudência desta Corte, embora não exija que o documento apresentado como início de prova material abranja todo lapso controvertido, considera indispensável a sua contemporaneidade com os fatos alegados, devendo assim corresponder pelo menos a uma fração do período alegado, corroborado por idônea e robusta prova testemunhal, que amplie sua eficácia probatória. Em regra, a sentença trabalhista homologatória de acordo não é, por si só, contemporânea dos fatos que provariam tempo de serviço, referindo-se ela a fatos pretéritos anteriores à sua prolação e, nessa medida, não atende ao artigo 55, parágrafo 3º da Lei 8.213 de 1991, que exige início de prova material contemporânea dos fatos e não posterior a eles. Agora, sobre direito processual civil, a ação rescisória é documento novo pré-existente ao trânsito em julgado do acórdão reincidendo, desconhecimento ou impossibilidade de utilização, vício rescisório, caracterização. O destaque é que a apresentação de nova prova é um vício rescisório, quando, apesar de pré-existente ao julgado, não foi juntada ao processo originário pelo interessado por desconhecimento ou por impossibilidade. As informações do interior teor é que de início ressalta-se que um novo documento apresentado à lide pode conduzir à desconstituição do título judicial transitado. Mas como já declarado pelo Superior Tribunal de Justiça, a partir de norma contida no artigo 485, inciso 7 do Código de Processo Civil de 1973, a apresentação de nova prova é um vício rescisório, quando, apesar de pré-existente ao julgado, não foi juntada ao processo originário pelo interessado por desconhecimento ou por impossibilidade. No caso, a rescisória foi demandada com a apresentação de documento anterior ao trânsito em julgado do acórdão, reincidendo que seria capaz de demonstrar o pagamento de gratificação pelo regime especial de trabalho da administração fazendária, RETAF, sem distinções para os servidores, inclusive para aqueles que ocuparam o mesmo cargo do ex-servidor falecido.
Contudo, a requerente defendeu a existência de um documento que lhe é favorável em 2 parágrafos da petição inicial, que não são suficientes para explicar a razão pela qual não tinha conhecimento esse documento, ou ainda o motivo que a impediu de apresentar essa prova, ainda na fase de conhecimento do processo original. Dessa forma, o vício redibitório, previsto no artigo 966, inciso 7, do Código de Processo Civil de 2015, não se faz presente, pois não houve demonstração de que o documento indicado como novo, apesar de pré-existente à coisa julgada, era ignorado pelo interessado ou de impossível obtenção para utilização no processo que formou o julgado ora reincindendo. Agora, sobre segunda seção, Direito Processual Civil, Direito Empresarial, Recuperação Judicial. Execução fiscal em reclamação trabalhista, sociedade em recuperação judicial, adoção de atos constritivos de bens de capital, da recuperanda sem alienação, competência do juízo da execução fiscal, substituição do objeto da constrição ou da forma satisfativa, competência do juízo de recuperação judicial, dever de cooperação, artigo 67 do Código de Processo Civil. O destaque é que o juízo da recuperação judicial não pode anular ou simplesmente desconsiderar ou suspender os atos de constrição determinados pelo juízo da execução fiscal, porque o novo regramento da questão exige dele postura proativa, cooperativa, que também contemple os interesses da fazenda pública, somente se opondo aos atos constritivos de forma fundamentada e razoável. As informações do inteiro teor é que a controvérsia consiste em definir a atitude a ser tomada pelo juízo da recuperação judicial após a comunicação de que o juízo da execução fiscal constringiu bens ou direitos de titularidade da sociedade recuperanda, à luz da redação do parágrafo 7º-B do artigo 6º, introduzido pela Lei 14.112 de 2020, na Lei 11.101 de 2005 e do julgamento da segunda sessão no conflito de competência número 181.190/AC, de relatoria do ministro Marco Aurélio Belize. Nos termos tanto da legislação tributária quanto da própria lei familiar e de recuperações, a execução fiscal e os créditos tributários não perdem sua autonomia e privilégios na recuperação judicial. Tanto é assim que, para que seja deferida a recuperação judicial, a lei exige que a sociedade interessada apresente, após a aprovação do plano pela Assembleia Geral de Credores, as certidões negativas de débitos tributários, conforme previsto no artigo 57 da Lei 11.101 de 2005, contudo tem sido deferida a recuperação judicial da sociedade empresária, apesar de não estarem resolvidas as pendências tributárias na ocasião em que se foi aprovado o plano, quer pela quitação das dívidas, quer pela obtenção do parcelamento. Por sua vez, a redação do assinalado parágrafo 7º-B admitiu a competência do juízo da recuperação judicial apenas para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial. Nesses termos, compete ao juízo da execução fiscal prescrever os atos executivos que considerar adequados e comunicar, iniciativa que também cabe a terceiros interessados, a decisão ao juízo recuperacional, que terá a faculdade de substituir o bem constrito por outro ou de formular proposta alternativa de satisfação do crédito em procedimento de cooperação judicial. Desse modo, esclarece-se que, segundo a jurisprudência da segunda seção, o juízo de recuperação judicial não poderá anular ou simplesmente desconsiderar ou suspender os atos de constrição, porque o novo regramento da questão exige dele postura proativa, cooperativa, que também contemple os interesses da fazenda pública, somente se opondo aos atos constritivos de forma fundamentada e razoável. Assim, o juízo da recuperação judicial poderá ainda formular proposta alternativa de satisfação do crédito em procedimento de cooperação judicial, em atenção ao que preconiza o artigo 69, parágrafo 2º, inciso 4º do Código de Processo Civil. Portanto, à luz do artigo 6º da Lei 11.101 de 2005 e do parágrafo 7º-B dos artigos 67 a 69 do Código de Processo Civil de 2015,
e da jurisprudência desta Corte, CC 181.190/AC, relator ministro Marco Aurélio Belize, compete ao juízo da execução fiscal determinar os atos de constrição judicial sobre bens e direitos da sociedade empresária em recuperação judicial, sem proceder à alienação ou levantamento de quantia penhorada, comunicando aquela medida ao juízo da recuperação, como dever de cooperação, e ao juízo da recuperação judicial, tomando a ciência daquela constrição, exercer juízo de controle e deliberar sobre a substituição do ato constritivo, que recaia sobre bens de capital essenciais, a manutenção da atividade empresarial até o encerramento do procedimento do surgimento, podendo formular proposta alternativa de satisfação do crédito em procedimento de cooperação recíproca. Agora sobre direito processual civil, recuperação judicial, conflito de competência, cumprimento de sentença, precatórios, recuperação judicial, manifestação no sentido de que o crédito não se submete aos efeitos da recuperação judicial, ultimação de pagamento, competência do juízo do cumprimento de sentença. O destaque é que, havendo manifestação do juízo da recuperação judicial, no sentido de que determinado crédito não integra o patrimônio da recuperanda ou não está submetido aos efeitos da recuperação judicial, cabe ao juízo a que vinculada à conta judicial em que depositado este crédito, ultimar os atos de pagamento. As informações do inteiro teor é que a controvérsia consiste em definir o juízo competente para a destinação de valores oriundos de precatórios expedidos pela União para pagamento de indébito tributário em favor de empresa de recuperação judicial. No cumprimento de sentença, esclareceu-se de que os valores a serem depositados, 85% do seria de titularidade da recuperanda e 15% dos advogados que a representaram. Não foram apresentada impugnação ao cumprimento de sentença, sendo homologados os valores apresentados pela exequente e expedidas requisições de pagamento. Em sequência, foi noticiado que a recuperanda ingressou com pedido de recuperação judicial. O juízo responsável pelo cumprimento de sentença determinou que todos os valores existentes em favor da recuperanda fossem depositados em conta judicial para posterior encaminhamento à conta indicada pelo juízo da recuperação judicial. Na sequência, o juízo da recuperação, no exercício de sua competência, manifestou-se no sentido de que o crédito relativo aos honorários contratuais não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, nem tampouco os valores integram o patrimônio da recuperanda. Recebidos os valores, o juízo da recuperação judicial determinou sua devolução ao juízo originário. No que se refere à competência do juízo da recuperação, vale destacar que a deliberação acerca da natureza concursal ou extraconcursal do crédito se insere na competência do juízo universal, cabendo-lhe outro sim decidir acerca da liberação ou não de bens eventualmente penhorados e bloqueados, uma vez que se trata de juízo de valor vinculado à aferição da essencialidade do bem em relação ao regular prosseguimento do processo de recuperação, agente no CC 178.571 de Minas Gerais, relator ministro Luiz Felipe Salomão, segunda sessão, julgado em 15 de fevereiro de 2022, DJE, 18 de fevereiro de 2022. Diante disso, tendo o juízo da recuperação determinado a devolução desses valores, compete ao juízo responsável pelo cumprimento de sentença dar prosseguimento aos atos de pagamento. Agora sobre primeira turma, Direito Constitucional, Direito Processual Civil, Saúde Complementar. Entidade privada, equilíbrio econômico-financeiro, defasagem da tabela do SUS, pretensão de utilização da Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos, TUNEP, pedido de ressarcimento, legitimidade da União para residir no polo passivo da demanda, configuração ente subnacional contratante na relação jurídico-processual, formação de litisconsórcio passivo necessário, indispensabilidade. O destaque é que nas demandas em que se alega desequilíbrio econômico-financeiro de contrato ou convênio firmado com hospitais particulares para prestação de serviços de saúde,
Em caráter complementar, o polo passivo deve ser composto necessariamente pela União e o contratante subnacional Estado ou município. As informações do inteiro teor é que, segundo o artigo 24 da Lei 8.080 de 1990, o Sistema Único de Saúde poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada visando a complementar a cobertura assistencial da população de uma determinada área por intermédio de convênio ou contrato administrativo. No caso do hospital privado, prestador de serviços médico-hospitalares ao Sistema Único de Saúde SUS, na modalidade complementar, busca a revisão dos valores que a esse título vêm sendo pagos pelo poder público, sob a alegação de desequilíbrio econômico-financeiro provocado pela defasagem na tabela de procedimentos ambulatoriais e hospitalares ao Sistema Único de Saúde SUS, pleiteia, ou seja, a União condenada a lhe ressarcir os valores pagos a menor anteriormente. A definição de critérios e valores para a remuneração dos serviços prestados nesse âmbito da saúde complementar é competência da Direção Nacional do SUS, em harmonia com a aprovação pelo Conselho Nacional de Saúde, conforme guisado no artigo 26 da mesma Lei 8.080 de 1990. Nesse panorama normativo, resta evidente a legitimidade passiva da União em lide na qual se reivindique a revisão de quais valores da tabela do SUS que se aleguem defasados. Assim, nos casos em que a demanda busca a revisão da tabela de procedimentos do SUS em relação à Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos TUNEP, a título de preservação do equilíbrio econômico-financeiro de contrato ou convênio firmado com hospitais particulares para a prestação de serviços de saúde em caráter complementar, o polo passivo deve ser composto pela União, os instrumentos públicos direcionados para a complementação dos serviços oferecidos pela rede pública de saúde possuem um denominador comum, que é a realização direta de compras e serviços junto à iniciativa privada, mas por entes municipais ou estaduais, cabendo à União apenas a fixação e o repasse de recursos. O SUS é cofinanciado pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e também pelos municípios, conforme percentuais estabelecidos na Constituição Federal e na Lei Complementar 141 de 2012, cujas respectivas montantes formam o Fundo Nacional da Saúde. Essa complementariedade e sobreposição de recursos, somada ao caráter contratual da relação estabelecida com os hospitais privados, permite a conclusão de que, havendo alegação de desequilíbrio na equação econômico-financeira do polo passivo, da demanda deverá ser integrado não só pela União, a quem compete o tabelamento de preços e a transferência de recursos, mas também e necessariamente pelo contratante doméstico, a saber, Estado, Distrito Federal ou município, que sem a presença da União na relação negocial tenham contratado hospitais particulares para a prestação de serviços de saúde em regime complementar. Agora sobre direito processual civil, extraterritorialidade da legislação antitruste, artigo 2º e 54 da Lei 8.884 de 1994, o acordo de cooperação empresarial celebrado em território estrangeiro, pesquisas não desenvolvidas no Brasil, mercado relevante, submissão ao sistema brasileiro de defesa da concorrência para aprovação, necessidade, presunção de produção de efeitos restritivos prevista no artigo 54, parágrafo 3º da Lei 8.884 de 1994. O destaque é que é obrigatória a submissão de acordo de cooperação para o desenvolvimento de novas tecnologias de sementes de milho às autoridades antitruste brasileiras, ainda que firmado e executado em território estrangeiro, quando as implicações concorrenciais possam impactar mercados relevantes situados no todo ou em parte do território nacional. As informações do inteiro teor, inicialmente cumpre salientar que o artigo 2º da Lei 8.884 de 1994 adota a teoria dos efeitos, segundo a qual a legislação brasileira antitruste aplica-se a fatos ocorridos no exterior cujas implicações possam afetar
no todo ou em parte no território nacional. A verificação empírica da produção de consequências locais de acordos restritivos da concorrência praticados em solo alienígena exige avaliação do grau de impacto de tais atos para determinado mercado relevante, compreendido como um espaço geográfico onde produtos podem ser produzidos, vendidos e razoavelmente substituídos uns pelos outros e no qual a atuação dos agentes econômicos possui aptidão para influir na conduta praticada pelos demais players do mercado. A regra do artigo 54, caput da Lei 8.884 de 1994, constitui cláusula geral cuja aplicação propicia às autoridades antitrust a averiguação de qualquer espécie de ato cooperativo entre agentes econômicos capazes de limitar ou prejudicar a livre concorrência ou ainda de que resulte dominação de mercados relevantes e cuja subsunção ao parâmetro normativo exige análise casuística. A par dessa orientação, o parágrafo 3º do artigo 54 da Lei 8.884 de 1994, prescreve a necessária submissão de certos atos ou acordos econômicos ao crivo do sistema brasileiro de defesa da concorrência, presumindo a potencialidade lesiva para o âmbito concorrencial. Nesse sentido, a lei estabelece como a de apresentação obrigatória aos atos nos quais haja a participação de empresa ou grupo de empresas detentores de mais de 20% do mercado relevante ou quando qualquer dos participantes tenha registrado faturamento bruto anual no último balanço equivalente a 400 milhões de reais, montante a ser aferido no Brasil. Nessas circunstâncias, resta clara a aptidão lesiva para mercado relevante que abrange o território nacional, visto que agentes econômicos brasileiros atuam diretamente no desenvolvimento de sementes variadas mediante melhoramento genético, com o intuito de incrementar a produção agrícola, atividade cuja notória participação no Produto Interno Bruto, PIB, dimensiona a relevância do mercado de biotecnologia para o cenário local. A obrigatoriedade do controle preventivo do contrato em tela não implica a automática desaprovação de ato restritivo, uma vez que, apesar do artigo 54, parágrafo 3º, da Lei 8.884 de 1994, presumir a capacidade danosa do acordo para o mercado relevante à análise de mérito, leva em consideração diretriz distinta para avaliar o cariz dos efeitos concorrenciais, a exemplo do incremento da produtividade, da melhora da qualidade de bens ou serviços e dos ganhos de eficiência econômica e tecnológica para o respectivo setor, artigo 54, parágrafo 1º da Lei 8.884 de 1994, razão pela qual a apresentação compulsória do negócio jurídico ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD, é calcada no princípio da precaução e diz com caráter preventivo da atuação da autarquia, cujas conclusões substanciais podem caminhar no sentido da aprovação do ato por ausência de consequências nocivas. Agora sobre terceira turma, direito civil, direito processual civil, contrato de compra e venda de imóvel, alienação fiduciária, reintegração de posse, percentual de taxa de ocupação, adequação discricionariedade do julgador, impossibilidade, artigo 37-A da Lei 9.514 de 1997, especialidade, cronologia normativa, incidência de critérios, diálogo das fontes, não aplicabilidade. O destaque é que em operações de financiamento imobiliário garantidas por alienação fiduciária, não é possível a flexibilização do percentual da taxa de ocupação de imóvel estabelecido no artigo 37-A da Lei nº 9.514 de 1997, a critério do julgador. As informações de inteiro teor é que o artigo 37-A da Lei 9.514 de 1997, com a redação que lhe foi dada pela Lei 13.465 de 2017, é posterior ao artigo 402
do Código Civil e também específico, cuidando exatamente da consequência jurídica aplicável às hipóteses de ocupação indevida de imóvel pelo devedor fiduciário. Cumpre relembrar que esta Corte já decidiu que a mens legis, ao determinar e disciplinar a fixação da taxa de ocupação, tem por objetivo compensar o novo proprietário em razão do tempo em que se vê privado da posse do bem adquirido, cabendo ao antigo devedor fiduciante, sob pena de evidente enriquecimento sem causa, desembolsar o valor correspondente ao período no qual, mesmo sem título legítimo, ainda usufrui do imóvel, RESP 1.328.656 de Goiás, relator ministro Marco Buzzi, quarta turma, julgado em 16 de 8 de 2012, DJE 18 de setembro de 2012. Nesse cenário, havendo mais de uma norma incidente sobre o mesmo fato jurídico, devem ser observados critérios de especialidade e de cronologia estabelecidos no artigo 2º, caput, parágrafo 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. A partir desses parâmetros, é pacífica na jurisprudência desta Corte a compreensão de que, em face de uma aparente antinomia normativa, a existência de lei posterior e especial regendo o tema determina a norma aplicável à hipótese concreta. A terceira turma reafirmou esse entendimento, afastando com fundamento no critério da especialidade o Código de Defesa do Consumidor, em favor da própria Lei 9.514 de 1997. Não se deve olvidar ainda que o panorama deflagrador do diálogo das fontes na esfera das relações de consumo pressupõe a existência de uma norma mais benéfica fora do diploma consumerista. Nessa circunstância, então, seria possível a relativização do critério da especialidade para, afastando-se eventual regra específica contida no Código de Defesa do Consumidor, aplicar-se uma norma extravagante mais vantajosa para o consumidor, de modo a realizar o comando disposto no artigo 7º do Código de Defesa do Consumidor e, na hipótese, contudo, a norma do artigo 402 do Código Civil, além de não ser específica, também não integra o Código de Defesa do Consumidor, que afasta o mencionado diálogo das fontes e a possibilidade de relativização do critério de especialidade legalmente estabelecido.